Que louvor abençoado, né? Você foi edificado nesse louvor? Glória a Deus. Vamos então para a palavra. Eu queria agradecer, a igreja por ter orado por nós. No domingo nós perdemos o esposo da minha sobrinha, que a gente considerava também como sobrinho. Ele era muito próximo, eles frequentavam a nossa igreja. Inclusive o banheiro ali, masculino e feminino, foi ele que pintou, o banheiro, um dia de folga. Trabalhava muito ele, e às vezes eu falava, pai, você tem que tirar folga para ir para a igreja. Ele falou assim, não, tem que pagar tanta conta. E acabou que aos 32 anos de idade, ele veio a óbito, trabalhando no hospital, enfermeiro, e morreu dentro do hospital, trabalhando. E foi um choque. Minha sobrinha tem 2 filhas, e agora viúva, aos 29 anos de idade. Esteja orando pela Carol, pelas suas filhas, porque perder um pai não é fácil, não. E um pai presente é mais difícil ainda. Mas vamos para a palavra, nós vamos falar sobre, continuando Marcos capítulo 2, nós vamos falar sobre um dos milagres que Jesus fez, e que é um milagre que pode influenciar muito as nossas vidas. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Depois de Jesus ter feito a cura do leproso, no texto que nós lemos anteriormente, Jesus ele não conseguia mais ficar em ambiente nenhum, que todo mundo ia até onde ele estava. Por quê? Porque ele tinha acabado de realizar uma cura. E aí, lá no capítulo 2, versículo 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então a multidão, ou então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Esse texto, ele trata de um dos milagres que Jesus fez. Está aqui o PowerPoint. E, Gui, eu não abri o negócio não. Você passa aí? Então tá bom. Pode passar então para a próxima então. Vamos ao contexto do momento. Jesus, ele estava agora em Cafarnaum. Cafarnaum fica nas proximidades ao lago, ao Mar da Galileia, ao lago de Genezaré. Na verdade, a Bíblia fala em mar, mas é um lago de água doce, um lago de mais ou menos uns 25 quilômetros de largura, por uns 15, 20 quilômetros de comprimento. E nesse local foi onde aconteceram os maiores milagres, e onde Jesus praticamente viveu todo o seu ministério, em volta desse lago do Mar da Galileia. E Jesus, ele está em Cafarnaum, segundo a Escritura, ele estava na casa, a casa de Pedro, e depois de Jesus ter feito o milagre, onde o leproso foi curado, as multidões começaram a ir atrás de Jesus,
Porque todo mundo quer ir aonde Jesus está. E o texto diz que aonde Jesus ia, ele praticamente ia para orar, se escondia, e daqui a pouco tinha uma multidão atrás dele. E ele agora vai para casa, e quando ele chega ali, a Bíblia diz que souberam, ou seja, alguém falou, olha, Jesus está lá na casa de Pedro. E aí, queridos, o que acontece? Um monte de gente vai. E pode passar o próximo slide. A multidão cercou a casa. A porta já não tinha como entrar, porque a multidão chegou e todo mundo queria estar com Jesus. Entraram na casa e ainda ficou gente lá de fora. E aí, queridos, 4 amigos, sabendo que Jesus estava ali, esses homens, eles tinham um amigo que era paralítico. Isso para nós é uma lição, né? Muitas das vezes, quando a pessoa tem um problema, nós nos afastamos, mas amigo de verdade está sempre perto. Amigo de verdade sabe onde é a resposta. Se você tem um amigo que é usuário de droga, você vai levar ele para a igreja. Se você tem um amigo que está na prostituição, você vai levar ele para a igreja. Se você tem um casal de amigos que o casamento está ruim, você vai levar para a igreja. Por quê? É aonde o milagre acontece. É aonde Deus está. Eu costumo dizer que, às vezes, a pessoa está doente e fala, não vou na igreja hoje não. Perdeu a chance de ser curado, porque Jesus não cura. Você está enfermo, vem para a igreja que Jesus vai te curar. Com certeza, um milagre vai acontecer na sua vida. E esses 4 amigos, amigo de verdade te leva para Jesus, né? Amigo de verdade não te leva para o bar, amigo de verdade não te leva para droga, não te leva para prostituição, amigo de verdade não leva você para destruir o casamento, amigo de verdade te leva para Jesus. E a Bíblia diz que esses 4 amigos, eles pegaram a maca, e olha que a maca não é igual a gente vê hoje, né, nos filmes, com rodinha, leve. Com certeza, 2 madeiras, mais outras 2, e algo pesado, e eles colocaram aquele homem, e cada um pegando de um lado, levaram aquele homem até Jesus. E quando eles chegaram na casa, o primeiro obstáculo, a porta estava completamente cercada. Queridos, às vezes a multidão nos atrapalha a gente conhecer Jesus. E a multidão, muitas das vezes, sabe o que é? Às vezes até dentro da igreja, às vezes até a igreja, as pessoas atrapalham pessoas a ver Jesus. Às vezes nós criamos uma barreira, um preconceito, né? Fulano não pode entrar porque olha só essa pessoa. Esse aqui não pode entrar porque olha a situação dele. Quem é essa pessoa para entrar na casa, na igreja, né? E esse paralítico, ele tinha 4 amigos, e esses amigos, eles não olharam para a dificuldade, eles procuraram uma solução, e a solução que eles encontraram foi a solução mais inusitada e difícil, porque como você pode ver aqui no desenho, as casas naquela época não havia concreto, as lajes não eram como é hoje, não havia ferragem, então se colocava vigas de madeira, e traçava-se galhos secos, e botava-se folhas, e depois terra. O barro era compactado em cima, que ficava duro, porque podia chover, cair neve, chover, vir um vento, e não entrava dentro da casa. E nesse ambiente, você imagina, esse telhado, essa laje, né? Esses 4, eles têm um jeito. Jesus está lá na sala, então nós vamos furar o teto da casa. Eu fico imaginando essa situação, né? Os 4 chegam, sobe com o paralítico para o telhado, para a laje, ou seja, já não começou a ser fácil, e daqui a pouco eles começam a escavar a laje. E, gente, eu não sei se eles tinham picareta, eu não sei qual a ferramenta que eles tinham, mas o buraco que eles tinham que abrir era um buraco que daria para passar o paralítico. E passou o paralítico com o leito, inclusive, porque depois, quando Jesus o cura, Jesus fala, pegue o seu leito e vá. E a Bíblia diz que esses homens, eles não mediram esforço, pode passar, Guilherme, não mediram esforço, e uma lição para nós, né? Às vezes nós olhamos para pessoas e nós falamos,
não tem jeito. Você já ouviu alguém que você pensou assim, para esse cara não tem conserto, para essa mulher não tem jeito, olha, ele está na pedra, ele está na bebida, está numa situação, não tem jeito para esse casamento, não tem jeito para essa família, não tem jeito. Jesus dá jeito. Jesus dá jeito. E aqueles 4, eles sabiam que aquele que curou uma lepra, que era algo incurável, podia curar um paralítico. E aqueles homens, eles desafiaram tudo. Desafiaram a multidão que estava na porta, desafiaram a multidão que estava ao redor da casa, eles desafiaram a altura da casa, desafiaram a espessura do telhado, da laje, a falta de ferramentas, porque, queridos, quando o amor está em ação, nós não olhamos a condição da pessoa, nós olhamos o que Jesus pode fazer. Olha, aqueles homens não olharam, olha o prejuízo, nós vamos arrancar a laje, nós vamos quebrar a laje, olha o prejuízo, eles não olharam isso, olha o esforço, olha o ridículo, e às vezes nós deixamos de evangelizar, de levar as pessoas até Jesus, e muitas pessoas não estão recebendo o milagre, porque não foram levadas até Jesus. Eu me lembro que, em uma ocasião, uma pessoa, na outra igreja que eu pastoreei, ela tinha um amigo, e esse amigo, ele estava totalmente destruído pela bebida e pela droga. Ele começou bebendo cerveja, se tornou um alcoólatra, e da bebida foi para as drogas, e estava afundado nas drogas. E esse amigo, ele falou o seguinte, ouvindo essa mensagem um dia, ele falou, eu vou levar esse homem para Jesus. E ele levou para um retiro que nós fazíamos, e esse rapaz, quando foi para o retiro, uma das condições que ele foi, ele aceitou ir se a gente deixasse ele fumar maconha no retiro. Aí eu falei, cara, essa daí é inusitada, né? Aí eu falei, cara, pode fumar, mas na hora que você quiser fumar, um obreiro vai te levar lá para o lado de fora, e você fuma sua maconha lá e tal. Aí chupou uma pastilha, e ele foi. Primeiro dia ele usou a droga, segundo dia ele não conseguiu mais usar. Terceiro dia ele chegou com um monte de buchinha de cigarro, e falou, pastor, ora comigo, eu não quero mais isso para mim. E nós oramos com aquele jovem, no domingo ele estava firme na igreja, entrou para a classe de batismo, foi batizado, se tornou obreiro, hoje ele trabalha numa empresa, e ele fala comigo, aquele dia mudou a minha vida, porque alguém me levou para o melhor lugar que eu podia ir. O amigo, quando ele chegou para mim, falou, será que o pastor vai deixar ele fumar maconha lá no retiro? Aí eu falei, na hora, quando vem aquela pergunta para você, pastor, o cara só vai se puder levar os baseados. E aí? Eu falei assim, e aí que Jesus vai fazer a obra. Quem vai fazer a obra é Jesus. É Ele que vai fazer. E Ele fez a obra, quando nós acreditamos nisso, porque uma das coisas importantes é essa empatia, ou seja, não podemos ignorar a dor do próximo. A pessoa que está lá afundada no pecado, ela não está ali simplesmente porque ela gosta daquilo, ela está agarrada ali. E nós temos que olhar com um olhar de compaixão. Você vê que quando o leproso chega para Jesus, Jesus olha para aquele homem, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. E quando aquele jovem é descido pela maca, até onde Jesus estava, Jesus teve compaixão. Jesus tem compaixão, e uma das coisas que nós temos que orar e pedir, Jesus tem compaixão de nós, porque, queridos, Ele vai fazer a obra, mas para Ele fazer a obra, Ele precisa de nós. Jesus poderia ter curado ido na casa daquele paralítico, mas Jesus precisava que 4 amigos o levassem. Que coisa, né? Jesus precisa de você para realizar o milagre, é você que é o canal de Deus, é através da sua vida, é através de você que Ele vai realizar o milagre na vida de alguém. Nós não podemos esperar pelos outros, nós temos que ser a resposta. Olha, a compaixão, ela gera movimento. O problema físico do outro não é visto como um fardo, mas como responsabilidade mútua. Ou seja, não é fardo levar as pessoas para Jesus, muito pelo contrário, é uma oportunidade. E, gente, quando a pessoa está ali necessitando, que a gente tem que fazer isso.
Nessa segunda-feira foi o velório do meu sobrinho, e uma das pessoas que estava aqui, ele, há mais ou menos uns 6 anos atrás, ele descobriu que tinha aquela doença chamada ELA, que vai paralisando os músculos e a pessoa começa a parar de ter movimento, e a pessoa, o corpo praticamente morre, mas a mente fica viva. E esse homem, o meu sobrinho cuidava dele, fazia serviço de home care na casa dele, e ele sempre conversava muito positivamente com ele. Um dia ele me chamou para estar lá, eu fiquei umas 3 horas conversando com essa pessoa. E uma coisa que ele falou: pastor, eu trabalhei tanto, juntei dinheiro, e eu pensei, quando eu chegar aos 60 anos eu vou viajar, eu e minha mulher, nós vamos aproveitar. Eduquei os filhos, cada um tem a sua profissão, e quando eu chegar aos 60 anos eu vou aproveitar a vida. E quando ele estava com 59, ele descobriu a doença. E aí todo o dinheiro que ele guardou está sendo canalizado para isso. E ele falando: mas por que Deus? Por que, Senhor? Revoltado com Deus. E eu orei com ele, eu falei assim: olha, a gente não sabe as coisas como Deus trabalha, mas eu falei, tem muita gente que não tem essa doença, que vai morrer muito antes de você. E quando ele chegou aqui no velório, aí ele chorando e falou: pastor, eu não esqueço aquilo que você falou. Quantas pessoas mais saudáveis do que eu, que já morreram, e agora o Gleidson falece, cheio de vida. Nós não sabemos como é que vai ser. É por isso que a nossa necessidade hoje é ter compaixão das pessoas. As pessoas estão precisando ouvir uma palavra, algo que vai levantar, restaurar. Ou seja, nós temos que ter sensibilidade espiritual, nós temos que levar os nossos amigos fisicamente à única fonte de esperança. E muitas das vezes nós vamos lá, outras vezes nós vamos levar a pessoa até lá. E às vezes eu me pergunto, falo: gente, por que o pessoal não convida visitante, não traz para a igreja, passa pela pessoa, não fala nada, não chama? Será que ela acredita que Jesus ainda faz milagres? Ela acredita? Porque esse lugar aqui é um lugar de cura. Quem tem que vir para a igreja são as pessoas que precisam de um milagre. Quem tem que vir toda quarta-feira, todo domingo, é aqueles que precisam de um milagre. Eu preciso de um milagre. E tem muita gente precisando de milagre, que precisam ouvir e ver Jesus. A Bíblia diz que nós não podemos amar somente de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Pode passar, Guilherme. Então, esses homens, eles não desistiram. Olha, o esforço físico, o risco social, imagina só, carregaram esse leproso, esse paralítico, não sabemos de onde eles carregaram, mas eles carregaram o paralítico, um esforço grande para carregar. Eles destruíram a propriedade alheia, o telhado, e interromperam o ensinamento de Jesus. Jesus estava ensinando, eles interromperam. Jesus estava ali dialogando com os fariseus, os doutores da lei, e eles interromperam aqueles homens. Com a agenda, interromperam a agenda de Jesus. É interessante que a agenda de Jesus, às vezes eu pergunto assim: será que Jesus não está tão preocupado com a guerra no Irã? Jesus não está tão preocupado com a fome em tal lugar? Queridos, a agenda de Jesus, ela pode mudar sempre que alguém pedir. Sempre que ele olhar para alguém e ver, ter compaixão, a agenda muda. Uma oração muda a agenda de Jesus. Às vezes a gente fala: mas quem sou eu para orar? Mas é porque é você mesmo. Porque se você fosse bom, se você fosse perfeito, você não precisaria de Jesus. Quem precisa de Jesus é quem está no desespero. É esse que Jesus vai atender. A fé verdadeira, ela busca soluções quando o óbvio falha. Se a porta está fechada, a convicção cria uma nova entrada. Olha, nós temos que ter estratégias, e a estratégia vai mudar. A geração de hoje é diferente. Às vezes nós estamos querendo ganhar os nossos filhos como nós fomos ganhos. Muitas das vezes você foi ganho para o evangelho com o hino do cantor cristão. Aí você acha isso massa e acha que todo mundo vai ser ganho da mesma forma. Talvez você foi ganho com o evangelismo de um folheto.
Engraçado que uma vez a gente estava num carnaval evangelizando, isso há muitos anos atrás. Estou ficando velho, né? E a gente estava distribuindo folheto. Hoje ninguém distribuiu folheto. E eu entreguei um folheto para um rapaz e ele colocou o pé em cima do banco, pegou o folheto e foi limpar o sapato. Isso na minha frente. Aí, assim, se fosse olhar pelo lado humano, eu ia dar uma voadora nele. Mas eu olhei e o Espírito Santo me deu uma palavra, eu falei, olha, além de limpar pecado, eu não sabia que a palavra de Deus também pode limpar um sapato. Eu falei isso e aquele jovem começou a chorar. Aí eu encostei nele, aí ele começou a contar a vida dele, o problema que ele estava passando, as dificuldades, a luta. E eu orei com ele, eu falei assim, rapaz, como é que Deus trabalha, né? Às vezes a gente acha que Deus não está trabalhando, mas Ele trabalha em detalhes. E as estratégias têm que mudar. A nossa geração hoje é a geração da internet, é a geração dos aplicativos, da inteligência artificial, é uma geração totalmente diferente. Não adianta a gente tentar com as ferramentas de ontem. Esses homens, eles foram criativos, a porta não funcionava, e o improvável era alguém abrir um buraco no telhado, e foi o que eles fizeram. Era um improvável, mas foi ali que o milagre aconteceu. E algo que a gente vê, Deus, Ele se agrada quando a fé se torna visível. Olha, a fé, iliotes, em grego, Deus, Ele quer ver a fé em ação. A fé é crer. E qual é a fé? Você vai declarar que aquela pessoa vai receber Jesus, você vai declarar a cura, você vai declarar o milagre, você vai declarar isso, porque é aonde começa a acontecer o milagre, quando você começa a trazer à realidade aquilo que precisa. É aquele jovem que está desviado, é aquela pessoa que está no mar do pecado, nas drogas, na prostituição, e você já começa a visualizar o que Jesus irá fazer. A Bíblia diz que Jesus, ele viu fé se vê, porque a fé é o quê? É ação. Qual foi a ação daqueles caras, daqueles jovens, 4 amigos? Abrir um buraco no telhado, levar o paralítico. Gente, não foi fácil, como eu falei, a maca era pesada, era de madeira grossa, o paralítico também não era leve, levar ele até o telhado e descer pelo buraco, para ele não cair, não escorregar. Eles fizeram algo assim, que Jesus viu a fé, Jesus viu, cara, esses caras acreditam. Então, quando Jesus vê, é por isso que às vezes a pessoa fala, eu estou fazendo um jejum de 30 dias, eu estou indo no monte já há mais de 40 dias, aí a pessoa fala, mas por que isso? Isso é a fé em ação, é a fé em ação. Tem gente que quer receber o milagre pelo delivery, né? Ora por mim aí, né? Pede os outros para orar por ele. E, queridos, as causas impossíveis, improváveis, são batalhas, é criatividade, é oração, é peleja. Olha, a fé, ela é interna, mas ela se torna tangível, audível. Eu falei, você crê, mas você está fazendo a sua parte? Eu creio e vou deitar assistir televisão. Uma vez eu fiz uma campanha para emprego e eu falei, traz os currículos que eu vou orar e Deus vai abrir uma porta de emprego para você. E fiz a campanha e o pessoal trazia currículo, eu orava, e teve uma pessoa que trouxe uma pilha de currículos, outro trouxe 3, e eu comecei a colher os testemunhos, e uma mulher falou, pastor, aquele dia o senhor orou, e eu saí entregando currículo, e batendo de porta em porta, e naquela semana eu consegui um emprego. E assim, toda semana tinha testemunhos. E teve uma pessoa que tinha colocado um monte de currículo para a gente orar, e eu notei que sempre ele trazia os mesmos currículos, porque eu ungia, né, a ponta do currículo. Eu vi que todo dia estava ungindo no mesmo lugar. Eu falei assim, mas está acontecendo? Aí eu falei, você não está distribuindo os currículos? Não, não, pastor. E aqui o senhor orou. Eu falei assim, mas você não saiu para entregar, não? Foi assistir sessão da tarde, assistir novela. A fé, cadê a fé em ação? Na verdade, às vezes nós estamos ali, Deus faz, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos cavando, abrindo buraco no telhado.
Aí, queridos, a expectativa humana, né? A multidão e os amigos buscavam a cura da paralisia. Era o que aqueles homens queriam. Eles queriam a restauração da mobilidade, alívio imediato do sofrimento terreno. Jesus, ele vai dar isso também. Mas Jesus, primeiro, a Bíblia diz que ele perdoa pecados, porque o pecado é o maior dos problemas. O físico é simples. Agora, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando da eternidade. Nós não estamos falando somente do agora, mas da eternidade. É por isso que a primeira coisa que Jesus fazia era: perdoados são os seus pecados. Porque a oração do Pai Nosso, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão e perdoar. Então, quando nós pedimos perdão e perdoamos, nós somos perdoados. E a partir do momento que o perdão chega, o milagre acontece. Gente, tem muitas pessoas que têm orado meses, anos, e eu fui pregar uma vez numa igreja lá em Itaguaçu, e foi uma vez que o meu pai foi comigo. Era bom que de vez em quando eu levava ele, né, quando eu ia pregar fora. E eu pregando, eu falei: olha, tem pessoas que não receberam milagres, porque guardam rancor e ódio no coração. E quando terminou o culto, uma mulher veio falar: pastor, olha, eu tenho orado, pedido a Deus tanto a conversão do meu marido. O senhor falou algo que eu nunca tinha prestado atenção. Eu tenho uma raiva tão grande do meu marido, porque ele fez algo tão ruim para mim, e eu estou querendo que ele se converta para depois ele me pedir perdão. Aí, só que eu entendi que eu estou fazendo errado, eu tenho que perdoar ele para ele se converter. E é verdade, às vezes nós estamos querendo ver o milagre, mas há uma barreira, que é a falta de perdão. E Jesus, a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados daquele homem, porque Jesus, ele aborda a raiz antes do sintoma. A necessidade da alma era infinitamente mais letal do que a restituição do corpo. Jesus, ele estava perdoando o pecado, a amartia, né? Errar o alvo, desvio absoluto do propósito divino original. Deus tem um propósito para mim e para você. O propósito de Deus é que você adore a Deus. E quando a gente se desvia desse propósito, aí o pecado vem. O pecado não é beber, o pecado não é comer, o pecado é sair do alvo. Qual o alvo? O que Deus tem para a sua vida? O propósito de Deus na minha vida é glorificar o nome dEle. Ele é glorificado pela minha vida. Ele é glorificado como eu ando, como eu me comporto. Ele é glorificado como eu trato as pessoas. Queridos, a maior carta de milagres é a nossa vida. A maior prova de milagres é a sua vida. Então, Jesus, ele tem autoridade. Os escribas, eles duvidaram, né, em seus corações, pois perdoar pertence exclusivamente a Deus, mas Jesus, ele era Deus homem, e o perdão demonstra que ele sempre vai além do que pedimos ou pensamos. Quando nós vamos até Jesus, ele vai além. Quantas pessoas eu já vi que chegaram até Jesus com uma expectativa, e Jesus restaurou não só o físico, restaurou o casamento, o emocional. Eu tive uma ovelha que ele chegou para a igreja, família totalmente destruída, vida financeira destruída, e a primeira coisa que ele pediu foi: pastor, ora pela minha vida financeira, que eu quebrei feio. E eu comecei a orar, ia no monte com ele, foram vários dias orando junto com ele, ele orando, buscando, e um dia ele chegou e falou: pastor, Jesus restaurou as minhas finanças, mas o meu casamento está acabado. Eu falei assim: ó, mesmo Jesus que restaura finanças, restaura casamento. Agora nós vamos restaurar o casamento. E aí nós fomos trabalhar, botei no Casados para Sempre, e nós fomos trabalhar junto ali. E ao final, Casados para Sempre é uma benção, né? Giovanni e Naná? Próxima turma já vão abrir, né? Sei que final do curso, aquele casal estava alinhado, restaurado, financeiramente, conjugalmente, e as bênçãos veio filha depois. Deus foi fazendo tantas coisas que de vez em quando eu sento com ele para conversar, e a filha mais nova que veio depois disso, hoje ela está terminando medicina, ele falando: pastor,
se aquele dia o senhor não falasse que Jesus podia restaurar casamento, se o senhor não falasse, se eu duvidasse, hoje eu não teria um dos maiores tesouros da minha vida, que é a minha filha. Jesus faz milagre completo, Ele restaura. É impossível, fura um buraco no telhado, meu irmão, está difícil, fura o buraco no telhado, né? Se pela porta não está acontecendo um milagre, se pela janela não está dando, se tem gente atrapalhando, fura a laje. É a palavra que Deus tem para nós hoje, fura a laje. Olha, os escribas, eles estavam blasfemando no coração deles, porque Jesus, ele diz, o que é mais difícil, o que é mais fácil, né, fazer, né? Perdoar estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Aí Jesus dá a ordem, levanta, pega o teu leito e vá para casa. Nesse Jesus não falou, não conta para ninguém não. O leproso ele falou, conta para ninguém não, mas aí deu a senha, né? A senha para o fofoqueiro é essa, não conta para ninguém, que aí ele conta para todo mundo, né? E Jesus ele fala, pega o teu leito. Aquele homem que foi carregado no leito, agora ele carrega o leito. Aonde foi a nossa dor, vai ser o testemunho do milagre. Aquilo que foi a nossa dificuldade, vai ser visível para as outras pessoas que Jesus pode fazer milagre. Aquilo que te impedia, aquilo que criou a barreira, aquilo que era sua fraqueza, aquilo que era sua debilidade, mas teve gente que te ajudou a chegar até Jesus, que orou com você, gente que acreditou, gente que sonhou com você, mesmo você não acreditando e não conseguindo, você vai testemunhar com isso. Você crê nisso? E você vai testemunhar justamente com aquilo que Jesus, Ele traz para você. Olha, essa era a maca. A primeira alça, amor prático. Disposição inegociável de carregar o fardo dos vulneráveis ao nosso redor. Nós não podemos deixar as pessoas. O mundo hoje está uma correria, né? Todo mundo corre para lá, corre para cá. Nós temos que parar pelas pessoas. Se você ganhar uma pessoa por ano e cuidar dela, se todo mundo fizer isso, em 33 anos nós ganhamos a terra toda para Jesus. Para por uma pessoa, alguém que você conhece, pega o improvável, aquele que ninguém acredita, que nem ele mesmo acredita, que o paralítico ele não conseguiria chegar até Jesus, ele não conseguiria, mas 4 pessoas acreditaram, falaram, você vai, Jesus está lá e nós vamos levar você lá. E quando chega, primeiro obstáculo, a porta cheia de gente, a casa cheia de gente. Vamos voltar para casa, semana que vem a gente volta. Semana que vem não, é hoje. O milagre é para hoje. Intercessão constante, ação coletiva, ruptura de estruturas, muitas das coisas vão mudar, a nossa visão tem que mudar. Ou seja, não vamos criar uma laje, se tem, derruba ela. O improvável, o milagre vai passar pelo improvável. E aí, queridos, esses homens, eles não pregaram, mas evangelizaram com atitudes. Não fizeram um discurso teológico, mas moveram montanhas com uma fé viva. A fé que transforma é a fé que age, é aquela que compartilha o fardo, que rompe as barreiras do comodismo e que se compromete radicalmente com a restauração completa do próximo. Isso é o que Jesus quer ver. Ele quer ver a fé em ação. Eu queria orar, vamos ficar de pé. Talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre. E você chegou aqui hoje, talvez você fale, pastor, eu estou igual a esse paralítico, eu estou igual a esse leproso. Eu creio que Jesus vai fazer, mas está impossível. Tem uma laje, o senhor imagina o tamanho da laje. Naquela época não tinha rompedor, hoje tem rompedor. Talvez está difícil. Talvez é na saúde, talvez é nas finanças, talvez é um vício, não importa o que seja, o que importa é que Jesus ele não mudou, o que importa é que Jesus está neste lugar, e se Ele está aqui, milagre vai acontecer. Você crê nisso?
Ah, pastor, mas improvável, meu irmão, improvável para você. É por isso que nós precisamos estar nesses cultos toda semana, porque ali a nossa fé vai se fortalecendo. E você acreditar, talvez você não está acreditando, mas eu estou acreditando. É por isso que eu estou pregando uma palavra de fé, porque eu acredito naquilo que eu prego. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus ele pode transformar, ele pode mudar. Eu creio, eu vejo isso. São quase 30 anos de ministério pastoral e poderia escrever vários livros só de testemunhos de milagres que Jesus fez. Desde cura física, desde laudos de médico que dizia que ia morrer, câncer, drogas, não importa o que foi, o que importa é que a pessoa acreditou naquilo que nós pregamos, que é a Bíblia. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, e ele sempre será. E o milagre que ele está fazendo e vai fazer, as pessoas vão olhar você passando com a maca e falar, rapaz, esse cara foi carregado, agora está voltando carregando a cama. Que é melhor testemunho do que esse? Você falar, você ser o painel de Deus, da propaganda de Deus, isso é glorificar o Senhor. Todo milagre glorifica o nome do Senhor. Jesus, nós estamos aqui e existem alguns telhados, algumas lajes espessas que precisam ser rompidas. Mas nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra rompe qualquer barreira. E nós queremos, ó Pai, colocar a nossa fé em ação. Nós queremos, ó Pai, trazer à realidade aquilo que nós estamos precisando, ó Pai, o milagre. Por isso eu quero agora, ó Pai, juntamente com os meus irmãos, colocar diante do Senhor a porta aberta, ó Pai, porque o Senhor já abriu tudo que nós precisamos, ó Pai, que agora a fé desse irmão venha crer nessa restauração completa na vida, ó Pai, restauração na dignidade, onde as pessoas que falaram que ele jamais seria, agora ele é, aqueles que diziam que ele jamais poderia estar, ó Pai, aonde ele vai estar, elas vão ver que o Senhor fez, ó Pai. Pessoas que antes estavam na plateia, que estarão, ó Pai, no altar pregando a Tua palavra. Eu creio que o Senhor pode transformar vidas, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui, Jesus. E nós colocamos isso tudo diante do Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. Traz um milagre, Pai. Que semana que vem nós tenhamos testemunhos daquilo que o Senhor já está operando hoje neste lugar. No nome de Jesus. Amém?